semana filosófica online. Está pedindo que você edite aí, José. Isso, já estamos online. Isso, pessoal. Então, boa noite. Agradecemos a sua presença nesse momento muito importante para todos nós, que vamos refletir e vamos entender um pouco sobre a filosofia na nossa vida, a prática filosófica. E hoje nós temos a alegria para fazer a abertura dessa nossa primeira semana filosófica, o professor mestre em Ciências da Religião, professor José Aristides da Silva Gamito. Ele é professor também no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, professor de filosofia. Ele faz a abertura para nós da Semana Filosófica com o tema Os Desdobramentos Sociopolíticos de uma Ética do Corpo a partir de Epicuro de Samos. Boa noite, professor José Aristides. Boa noite, professor Eudécio. Fique à vontade. Obrigado. Então, nós estamos iniciando, é grande responsabilidade minha iniciar esta semana online de filosofia. Então, meu tema para abrir esta semana tem como foco no filósofo Epicuro de Samos e a sua ética. Este é um filósofo que ultimamente eu tenho estudado um pouco, principalmente sobre a sua ética. É um trabalho que eu venho desenvolvendo para entender um pouco a contribuição dos filósofos do período helenista para os problemas contemporâneos. Então, nós vamos iniciar agora. Eu vou trabalhar aqui uns tópicos, e os principais tópicos são razão sensitiva, a ética do corpo, fundamentada em Epicuro de Samos, e os desdobramentos sociopolíticos possíveis desta ética epicurista. Então, comecemos pelas motivações iniciais deste trabalho, dessa apresentação. Epicuro de Samos, para quem não está ainda familiarizado com esse grande filósofo da antiguidade, ele nasceu em 341 e faleceu em 270 a.C. Então, ele viveu num período, logo no início do período que nós chamamos de período helenista. Então, depois da morte de Alexandre Magno, nós temos um período de 3 séculos, até o início da era cristã, até o século II da era cristã, nós temos várias correntes filosóficas que vão se desenvolvendo, e elas têm como preocupação uma filosofia bem prática, e principalmente uma filosofia que tem a ver com o problema moral, o problema da felicidade. Então, é a partir desse autor, Epicuro de Samos, que é o iniciador de um movimento filosófico chamado epicurismo, que eu vou desenvolver essa primeira conferência da nossa semana online de filosofia. O que eu preciso inicialmente aqui considerar para fundamentar uma ética do corpo a partir de Epicuro de Samos? Inicialmente, eu preciso de fazer um trabalho para situar Epicuro de Samos e a sua ética no debate contemporâneo. E isso principalmente tem a ver com o problema da razão. Nós sabemos que desde o início do período contemporâneo, nós temos um trabalho excessivo de confiança na razão. Então, para começar, nós precisamos fazer essa crítica ao racionalismo. Sem ela, fica difícil a gente sustentar essa questão da razão sensitiva. Então, com isso, iniciamos fazendo esse resgate de uma razão sensitiva. A razão tradicional cartesiana, que tem a sua longa trajetória desde Platão, passando
pelo estoicismo, no cristianismo, o iluminismo, tudo isso faz de nós herdeiros de uma longa tradição em que a razão era o centro e o principal pressuposto epistemológico para entender toda a construção em filosofia. Só que, para a gente situar Epicuro de Samos em toda essa tradição, a gente precisa fazer algumas considerações sobre o peso desse racionalismo. Existe uma tendência que vem desde Platão de transformar a ética em uma metafísica, ou seja, os pressupostos da ética geralmente são pressupostos racionalistas e metafísicos. A espécie humana é composta de emoções, de razão, não é simplesmente a razão. Ou seja, em termos práticos, essa filosofia que fundamenta a ética desde a antiguidade, que se tornou predominante, hegemônica a partir do cristianismo no Ocidente, ela tem preocupação que a nossa mente, a cabeça, a razão, ela consegue mandar no corpo. E ela manda no corpo e cria uma supremacia, um domínio. E toda a moral passa a ser construída, o discurso em ciências humanas, tudo isso passa a ficar à mercê e ao domínio da razão. Mas, a partir do pensamento de Epicuro, e nós temos duas grandes referências na filosofia contemporânea, que é o alemão Friedrich Nietzsche e o contemporâneo Michel Onfray, que é um filósofo francês vivo e atuante. Eles fizeram, é claro que Michel é um herdeiro de alguma forma da filosofia nietzschiana, mas a minha preocupação aqui é mais tomar como uma referência de que esses dois são duas vozes que fizeram esse trabalho de recuperação da sensibilidade ou da harmonização, uma certa aproximação da razão das nossas outras dimensões corporais, que são as emoções, as sensações, tudo isso que nós somos, corpo, desejo. O ser humano não é simplesmente razão. Então, Nietzsche, ele faz uma filosofia que é uma confissão do corpo. É um corpo que valoriza e é sede dos desejos, e tudo transparece na filosofia de Nietzsche. Principalmente a sua dor, a sua loucura, as suas dificuldades, suas limitações, tudo isso faz parte da sua filosofia. Ele então faz uma crítica rigorosa, e como o próprio Nietzsche fala que ele filosofa a martelada, ele faz essa crítica em cima da metafísica. E essa crítica, ela tem como principal objetivo retornar à filosofia, colocar ela no terreno do mundo, no chão, na corporeidade. E nós temos o Michel Onfray como herdeiro dessa tradição da recuperação do corpo na filosofia. Ele faz um trabalho que é muito importante de construir uma razão corporal. Para muitos que cultivam o racionalismo, a metafísica, vão considerar que esse tipo de pensamento como se ele enfraquecesse a filosofia e os argumentos filosóficos, principalmente as ciências humanas. Mas o que acontece a partir das obras de Onfray é justamente resgatar uma razão que é corporal, que ela é sensitiva. Onfray vai falar sobre uma razão gustativa. Imagine só, o que é uma razão gustativa? Uma razão do paladar. Então ele vai incluir naquilo que tradicionalmente chama de razão, e a razão entendida do modo cartesiano, é tudo aquilo que é supra-sumo, é lá de cima, é transcendental, está muito acima da capacidade do corporal sensitiva do ser humano. Ele traz isso para o corpo, porque a razão, ela não é uma epifania, não é uma revelação, como em termos teológicos, de um conhecimento, uma luz que vem do alto e ilumina esse corpo para que ele comece a produzir conhecimento, a interpretar o mundo. Não, pelo contrário, a razão não brota de cima, ela brota de baixo do corpo. Não é possível filosofar sem o corpo. A filosofia sem o corpo vai ser uma filosofia desligada da realidade,
da sensibilidade, da existência, daquilo que o ser humano é concretamente como indivíduo. Por isso que nós falamos aqui da recuperação de uma razão sensitiva para poder fundamentar uma ética do corpo em Epicuro de Samos. Então, dando um passo à frente, é necessário a gente fazer esse tipo de recuperação. Toda a tradição ocidental deve ser revisitada, reavaliada, e isso Nietzsche vai fazer, Onfray atualmente está fazendo, os mestres da suspeita também fizeram, como juntamente com Nietzsche, nós temos o Freud, abalou bastante isso também, a contribuição de Charles Darwin, porque colocou o homem dentro da sua animalidade. Freud recupera a dimensão dos desejos, a dimensão escondida do ser humano, o inconsciente. Tudo isso, esse movimento que acontece na idade contemporânea, principalmente atravessando o século XIX para o século XX, tudo isso faz com que hoje nós pensemos uma razão sensitiva. Não é mais uma razão puramente racional, do suprassumo, da mente que é totalmente abstrata, mas essa mente, ela está aqui. Toda a filosofia tem que pensar a partir da corporeidade do indivíduo. Senão, essa filosofia será uma filosofia que vai ser pensada fora do corpo. Se a filosofia tem desconfiança do corpo, então é uma filosofia que desconfia de si mesmo, do filósofo. O filósofo, ele filosofa a partir também das suas emoções, da sua sensibilidade, de tudo aquilo que ele é. Então, vamos que, considerado que nós precisamos fazer essa reavaliação e trazer nova consideração ou conceituação sobre razão, que é a razão sensitiva, é uma razão corporal, é a razão que Onfray vai dizer, vai aplicar a razão a todos os sentidos. Existe uma razão gustativa, tátil, auditiva, visual, porque tudo isso compõe o nosso processo cognitivo. Tudo isso faz parte do corpo humano, e é o corpo humano que filosofa. Um ponto à frente, então, uma ética do corpo a partir de Epicuro de Samos, ela é possível. Não que Epicuro desenvolvesse nos seus trabalhos, nas fontes primárias, uma ética denominada ética do corpo. Este é um trabalho que eu faço, trabalho interpretativo agora a partir de Epicuro de Samos. O que Epicuro vai fazer é que, diferentemente da tradição que vem desde Platão, Aristóteles, que eles colocam como o princípio que vai embasar a ética, a moral, é um princípio metafísico, abstrato, Epicuro vai fugir dessa tradição e vai colocar como princípio duas sensações que são naturais, biológicas, são do corpo. O prazer e a dor são duas sensações naturais. Diferentemente de Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele vai dizer que esse princípio maior de toda a construção moral que vai levar à felicidade, ele vai dizer que é o sumo bem. E esse sumo bem, ele está muito relacionado à tradição platônica e também socrática de alguma coisa que é abstrata, elevada, é especulativa, e faz parte da alma e não do corpo. Então, de algum modo, não é esse trabalho não é uma negativização da alma, mas é uma recuperação de uma harmonia, de uma reconciliação entre corpo e alma. Mas, de qualquer modo, o filósofo de Epicuro era empirista e materialista. Esta recuperação pressupõe compreender que a alma, a razão, tudo isso é corpo, é corporal, não é distinto, não é de uma outra realidade. É tudo este mundo material, está fincado, plantado na história. Então, a ética do corpo, ela parte dessa consideração de Epicuro e Samos. Epicuro é considerado um filósofo que construiu uma ética hedonista. Quando falamos de hedonismo, estamos falando do prazer, que é baseado no prazer. Considerava que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. E o ser humano age em função de duas sensações. Ele busca o prazer e foge da dor. Então, todas as nossas escolhas, elas são baseadas nesses dois princípios. São os dois parâmetros. Eu faço as minhas escolhas morais para atingir a felicidade. E a felicidade passa pelo prazer. E para evitar a infelicidade é a dor, é o sofrimento. Isso que eu tenho de evitar. Só que Epicuro,
assim como há uma desconfiança, e Epicuro foi pouco recebido no cristianismo por causa dessa dificuldade de aceitar o prazer como um princípio moral, porque assim as pessoas desconfiam quando a gente fala de prazer, como se a gente estivesse falando simplesmente de modo irresponsável. De prazer, muitas pessoas reduzem o prazer ao prazer sexual, por exemplo. Então, tudo que se trata de prazer, às vezes há uma tendência a entender como algo muito libertino, vulgar. Mas Epicuro de Samos já se defendia na sua carta a Meneceu que esse prazer que ele fala é baseado nas duas dimensões, a corporal e a mental. É a ausência de dor e a ausência de perturbação. É tranquilidade, é paz. Isso que é o prazer para Epicuro. Não é um prazer irresponsável, libertino. Então, partindo daí, o que essa ética epicurista pode nos ajudar? Construir uma ética do corpo. Por quê? Diferentemente de todas as éticas tradicionais, e principalmente a ética do estoicismo, porque o estoicismo, a ética que hoje nós temos como substrato do cristianismo, ela é uma ética muito influenciada pelo estoicismo. Diferentemente do epicurismo, o estoicismo tem uma desconfiança com o corpo, com o prazer. Todas as nossas emoções, todos os nossos instintos na ética estoica, tudo isso tem que ser refreado, controlado e submetido à razão, ao controle da razão, do raciocínio, da parte racional do homem. De alguma maneira, essas éticas, elas são uma espécie de tirania da alma sobre o corpo, da razão sobre os instintos e sobre as emoções. Como resultado disso, na nossa cultura, nossa civilização ocidental, nós tivemos como resultado um dualismo, uma desconfiança do corpo, do prazer, das sensações, repressão da sexualidade, tudo isso que nós temos aí. Isso tudo está sintetizado nos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são a síntese popular da Idade Média de toda a aversão ao corpo e ao prazer. Agora, não significa que quando a gente fala isso, que a gente está orientando e assumindo uma postura que o prazer pode ser escolhido de maneira irresponsável, sem critério. Epicuro vai separar e vai desenvolver uma espécie de uma ciência dos desejos. Se você quiser ser feliz, você deve escolher os prazeres certos e evitar a dor. Algumas dores nós temos que suportar para alcançar prazeres maiores. Assim como devemos abrir mão de prazeres, de determinados prazeres menores para alcançar prazeres maiores. Então, é uma questão de escolha. E essa escolha, ela acontece sobre o ponto de vista de um critério, de uma classificação natural dos desejos. Epicuro de Samos vai considerar que os prazeres naturais, fundamentais para a felicidade, são aqueles que decorrem de desejos naturais e necessários, como alimentação, procura de abrigo, de proteção, dormir, todas essas necessidades básicas. Quando nós sofisticamos essas necessidades, eu chamo isso de prazer natural, mas não necessário. E quando a gente ultrapassa as necessidades básicas da vida, de uma vida digna, ele vai chamar isso de prazeres inúteis. E esses prazeres inúteis para Epicuro são fama, poder, riqueza, toda essa vida artificial que o ser humano constrói para si, toda essa trama que nós conhecemos, tão perigosa e, ao mesmo tempo, tão ilusória, que é o poder. E dentre esses poderes, ele vai colocar o poder político. Epicuro, diferentemente de toda a tradição que vem de Aristóteles, ele é desconfiado com a política. Ele é contrário à militância política, se dissermos em termos contemporâneos. Um passo à frente, então. Se eu considerei que nós precisamos recuperar uma razão sensitiva, aquela que reconcilia alma e corpo, mente e corpo, razão e emoção, nós tomamos o arcabouço teórico de Epicuro de Samos, principalmente o que ele desenvolve na sua carta a Meneceu, que é a sua teoria dos desejos e do prazer. A partir daí, nós
chegamos à consideração quais são os grandes bens que o ser humano deve buscar para a sua felicidade. Eles são duas coisas: a aponia, que é a ausência de sofrimento e de dor, e a ataraxia, que é a ausência de perturbação da mente, do espírito. Todo tipo de perturbação, de inquietação, de ansiedade, de estresse, tudo isso que é muito comum na vida contemporânea. Por isso que Epicuro de Samos é tão atual. Só que, a princípio, essa ética epicurista, ela parece muito uma ética individual, uma prescrição pessoal. Então, onde estão os desdobramentos sociopolíticos da ética de Epicuro? É o que eu vou fazer, tomando este embasamento de uma tese de que, em Epicuro de Samos, nós temos uma ética do corpo, porque é uma ética que não surge e não se fundamenta em pressupostos abstratos metafísicos, mas a partir do próprio corpo. Este corpo envolve todas as emoções, todas as sensações, tudo aquilo que o indivíduo sente. Se nós tomarmos essa ética do corpo, nós poderíamos fazer uma releitura do código ergo sum do Descartes. Enquanto ele diz, penso, logo existo, a partir dessa ética do corpo, a gente diria que sinto, penso, logo existo. O ponto de partida é a sensação de existir, a sensação de que eu estou vivo, de que eu sinto dor, que sinto prazer, que estou aqui localizado num determinado lugar, no espaço, no tempo, e isso me faz um indivíduo único e irrepetível. E tudo acontece dentro da minha corporeidade. Então, este é o meu lugar no mundo. Michel Onfray vai desenvolver em várias obras esta ética corporal. Na verdade, ele fala muito mais de uma razão corporal, que ele vai falar sobre, ele vai trazer para a filosofia temas que normalmente nós não estamos acostumados, justamente como resultado dessa aplicação da razão corporal. Ele vai levar a gastronomia para a filosofia, que parece algo impensável. Que relação tem entre comer e filosofar? Ele vai levar a gastronomia, a bebida, o vinho, ele vai levar o amor para a filosofia, todas essas sensações que na narrativa da metafísica tradicional, toda a narrativa da civilização ocidental estaria de lado. Então, como é que eu passo dessa ética hedonista de Epicuro, que parece ser uma ética pessoal, para uma ética que será uma ética social ou sociopolítica? Para começar, Epicuro de Samos era contrário à militância política, ou seja, a vida ativa, a carreira política, o envolvimento com a polis. Tanto é que ele começou uma escola filosófica que era um jardim, num lugar que era restrito para os amigos. Ele começa a sua escola filosófica a partir de uma comunidade de amigos. Mas só que era uma comunidade muito inclusiva, diferentemente das outras escolas da Grécia Antiga. Lá poderia ser aluno de Epicuro, homem, mulher, escravo, todas as condições sociais. Então é uma comunidade que começa a distanciar da polis, porque a polis no período, ou seja, o Estado grego, no período de Epicuro, estava em descrédito, porque quando começa o período helenista, aquilo que era a Grécia, a grande Grécia, ela começa a desfacelar. Não tem mais aquela cidade-estado, nem a centralização do poder. Existe um grande império que, depois de Alexandre Magno, esse grande império vai se dividir em vários outros grupos e lutas. E isso faz com que o mundo antigo ele passe por uma transformação e uma desconfiança no poder do Estado, da polis. E aí, então, ele vai dizer, olha, a política ela é danosa. Por quê? Ela está cheia de inveja, de competição, de intriga. Isso está muito atual, basta você ver aí nas redes sociais, nós vivemos um tempo que a política, se você entra na rede social, se você girar durante uns 10 minutos as postagens sobre política, você sai irritado, a sua paz acaba. Porque nós entramos num mundo que nós não conseguimos, nós não conseguimos dialogar mais sobre política. Estamos divididos.
e cada um quer um tipo de Estado. E esse tipo de Estado, o que ele está fazendo? Ele está gerando infelicidade das pessoas, porque existe uma disputa que transformou a atividade política em um meio de infelicidade. E Epicuro estava certíssimo, né? Aqui, então, quais são essas duas virtudes na ética epicurista que passa da dimensão pessoal para a dimensão social? A política não é porque ele é contrário a Aristóteles. O que ele faz? Ele valoriza duas virtudes interessantes: amizade e justiça. Ele vai considerar que a amizade é aquela forma da construção política. É a amizade que constitui a política, mas num grupo menor. E, ao mesmo tempo, esse grupo não está fechado, de maneira contrário a um tipo de poder, de governo, como se fosse um anarquismo. Não é um anarquismo, nem é um sectarismo, um grupo fechado. Porque Epicuro e Samos, assim como todas as filosofias helenistas, elas são muito voltadas para o ideal cosmopolita. Eles, diferentemente, isso é próprio da influência, né, do contexto helenista, eles saem daquela preocupação de considerar somente o cidadão grego como aquele que é semelhante, que é digno de consideração para sua amizade. Aristóteles coloca isso, coloca a amizade como um eixo entre ética e política. Epicuro de Samos vai considerar que a amizade ela é natural, essa disposição natural do ser humano de compartilhar a felicidade com o outro. Então ela não se reduz somente naquele grupo imediato, mas está aberta a toda a humanidade, sem distinção dos limites que a polis, ou seja, a cidade-estado, né, o Estado grego, impunha. Então, a construção da comunidade política em Epicuro de Samos, ela acontece na comunidade de amigos. E essa comunidade de amigos, é interessante observar que nós não vamos conseguir ser amigos de todo mundo. Isso não é possível. Ainda mais em tempos de rede social. É quase impossível, porque o tempo todo existe alguma coisa, alguma postagem, algum desafio para poder tirar a nossa paz e a nossa empatia. O que Epicuro vai dizer é que a amizade, sendo esse princípio que vai gestar toda a organização política, ele vai considerar que nós precisamos buscar aquelas pessoas que nos ajudem, que através de uma certa empatia, não é a palavra da época, eu estou utilizando a palavra contemporânea, uma certa aproximação. Isso é importante porque o que faz a comunidade política? É justamente o acordo, é o contrato. Assim como o Rousseau, contrato social. De alguma maneira, Epicuro de Samos é a favor desse contrato que gera a comunidade preocupado com um grande Estado forte, como se fosse, se uma melhor forma política, ele não disse isso, mas como se fosse a melhor forma política, a organização em pequenas comunidades, em células, vamos dizer assim, que é uma expressão hoje muito utilizada, que não seja célula terrorista, mas células como pequenas comunidades e grupos. Então, dessa forma aí, lá em Epicuro, então, a amizade será diríamos, esse vínculo que vai fazer a comunidade política. E dentro desse trabalho aí de convivência, você precisa cultivar o prazer de viver em sociedade. Mas vai acontecer algum desafio ali, porque uma comunidade inteira não consegue convergir sempre para os mesmos fins, para os mesmos propósitos. Aí surge uma necessidade. Essa necessidade é de estabelecer um acordo de regras de convivência. E isso tem muito a ver, esse pensamento político de Epicuro, para o que nós estamos vivendo hoje, principalmente para o problema que nós somos desafiados o tempo todo, que é o valor da democracia. Epicuro de Samos vai dizer, então, é a partir do acordo entre aqueles que fazem parte da comunidade é que vão estabelecer regras de convivência, valores, os princípios que nós colocamos como os princípios coletivos. Então, é o diálogo, é preciso que haja possibilidade de diálogo. E como a gente conviver com os diferentes? A amizade, para Epicuro, tem dois princípios. Ora, ele fala a amizade como virtude, então ela é algo que move a gente sem interesse, ela simplesmente é
quase que um impulso natural para poder sentir bem e conviver com o outro. A amizade traz este prazer, ela é uma forma de prazer compartilhado, mas também a amizade ela tem um lado utilitário, pragmático. Por quê? Se você não consegue simpatizar com todo mundo, mas se você vive no mesmo espaço e tem que ter essa inter-relação, você precisa pelo menos aceitar a amizade como utilidade para poder fazer o acordo que faz com que todos possam viver e cultivar uma felicidade coletiva. E essa utilidade é o quê? É a proteção mútua, é essa interação, essa cooperação que é necessária em uma comunidade política. Aí, e como é que surge a solução para administrar os problemas, as divergências, os conflitos? É a justiça. Um epicurista lá do século I a.C., que é o Filodemo de Gádara, é um filósofo que a gente passou a conhecer mais contemporaneamente, porque os seus escritos, a maior parte, ficaram perdidos na cidade de Herculano, na Itália. Essa cidade, ela sofreu aquele acidente natural do vulcão Vesúvio, e uma biblioteca ficou enterrada durante muito tempo. Então, a partir do século XVIII, foram descobertos vários manuscritos, e hoje eles estão sendo traduzidos. O filósofo Filodemo de Gádara era um epicurista, ele desenvolve uma teoria das emoções. E dentro dessa teoria, ele vai falar que a raiva, a ira, é o princípio que nos leva à justiça. Porque quando eu, que tem direito, eu e todos os seres humanos, é importante entender esse processo da amizade, da dimensão política em Epicuro, considerando a ética do corpo, é que, já que o prazer é o princípio da felicidade individual, ele também é o princípio da felicidade coletiva. As pessoas precisam de ter uma existência prazerosa para que elas sejam felizes. E para que elas sejam felizes, ter essa existência prazerosa, elas não podem ser prejudicadas, sofrer danos, nem danos físicos, danos na sua sobrevivência, para ameaçar sua vida, sua integridade física, e nem seu bem-estar mental. Então, aquilo que é o princípio natural da ética epicurista, num plano individual, também o será num plano coletivo. Ou seja, a ética social, se pensarmos assim, e a epicurição, ela vai se basear nessa teoria do epicurista, ela vai ser desenvolvida, porque é Epicuro que inicia isso, vai ser desenvolvida pelo filósofo Filodemo de Gádara, que ele vai dizer o seguinte, o princípio da justiça é você evitar prejudicar os outros e nem deixar ser prejudicado. Então, se todo mundo fizer isso, nós teremos uma convivência que será prazerosa para todos. E a justiça vem para administrar isso. Então, aquele princípio que é natural, agora passa a ser um princípio natural da construção da ética e da política coletiva. Por quê? De toda a dimensão coletiva. Então, o que é, na ética corporal, as necessidades políticas que fazem parte da felicidade de um povo, de uma comunidade? É aquilo que era apenas princípio de felicidade individual, se torna direito natural de você se alimentar bem, porque isso, não se alimentar, traz dor. Isso retira do ser humano o prazer de existir, a possibilidade de continuar vivendo. Então, o direito de ter uma casa, o direito de ter todas as suas necessidades básicas, todas supridas, tudo isso que é uma espécie de uma construção política e social, de uma ética, que não tem como base uma abstração, diferentemente de todos os outros sistemas que tentam fazer para a gente uma teoria política. O princípio dela é um princípio muito prático, conceder a todo mundo o direito do prazer de viver bem e evitar o dano físico e mental para as pessoas. Então, isso aí é o papel da justiça. O papel da justiça é evitar o sofrimento, é diminuir a infelicidade, ou seja, é garantir a felicidade coletiva. Agora, já estou encaminhando aqui para, finalmente, eu quero aplicar isso a algumas considerações de uma ética do corpo de Epicuro de Samos ao nosso problema brasileiro. Primeira coisa que nós precisamos, para que seja
uma política que inclua a corporeidade. Para começar, a nossa sociedade precisa considerar a educação como um processo de aprendizagem que inclua a corporeidade e as emoções da pessoa. Nunca do ponto de vista teórico, mas isso deve ser a inclusão da corporeidade do indivíduo como um todo, das suas necessidades e de todos os seus direitos. Segundo, a sustentação de uma ética pública que deve ser que garanta que a corporeidade deve ser preservada para todos, para todas as identidades e pessoas e classes. Todas as vidas importam, parafraseando o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Todas as vidas importam. C. As organizações comunitárias são mais concretas politicamente, a partir de uma ética epicurista, do que um conceito abstrato e densamente ideológico de um Estado. E esse densamente ideológico pode ser de direita ou de esquerda. Ou seja, Epicuro vai pensar, ele dá embasamento que a política ela acontece muito mais nas pequenas comunidades, nos grupos menores, nas interações de amizade e abertura ao diálogo, do que na construção de um Estado forte, um Estado repressor, um Estado hegemônico. E a quarta, a justiça não é um conceito abstrato. Interessante que Epicuro já é o primeiro a entender que justiça está condicionada a tempo e espaço. Ou seja, os valores vão mudando, a legislação muda com o tempo. Lá no século IV a.C., ele já pensava isso. Por exemplo, é o caso dos princípios morais que mudam. A escravidão no Brasil era considerada algo moral ilegal até o século XIX. Hoje não é. Ou seja, considerar que uma justiça ela só tem sentido quando ela está incorporada na circunstância histórica e espacial que tem a ver com a corporeidade, ou seja, quando ela consegue garantir que o corpo daquele indivíduo tenha todos os seus direitos preservados e, acima de tudo, que ele possa atingir a felicidade, tendo prazer de existir. E, por último, Epicuro talvez vai contrariar todos nós, e eu estou sendo bastante epicurista ultimamente. Menos militância política, mais justiça para as necessidades corporais básicas de todos os homens e mulheres. Isso inclui necessariamente todas as pessoas que precisam, todas as vidas importam, e principalmente os mais pobres e abandonados. Mas esse princípio dessa política epicurista, ela acontece mais nas nossas relações de amizade e de justiça nas pequenas comunidades de amigos, e não no fortalecimento de militância, empoderamento de partidos e de Estado. Então, resumindo, o caminho que eu percorri até aqui fiz uma crítica da razão como predominante nos sistemas todos que predominaram até agora, esses sistemas éticos, morais, que têm como base princípios que são abstratos racionalistas, que trabalham de cima para baixo e não da corporeidade para cima, para o universo do pensamento. Depois fui à ética de Epicuro de Samos e fiz um embasamento que os princípios de uma ética eles devem ser princípios biológicos, naturais, sensoriais, que são proporcionar prazer, evitar dor. E no campo social, isso pode ser dimensionado para a relação entre as pessoas, para proporcionar mais felicidade a todos, principalmente considerando que isso acontece a partir da amizade e da justiça. E para terminar, quero relembrar a última, que faz uma ligação entre todo esse percurso que eu fiz até aqui, discutindo uma ética do corpo em Epicuro de Samos, aquilo que ele coloca no final da sua carta a Meneceu. Não existe uma vida feliz sem beleza, prudência e justiça. Isso resume e reúne todas as dimensões do ser humano. Da razão, que a prudência é a razão, beleza, que é a estética, é corporal, né? E a justiça, que é aquilo que corrige e dimensiona a felicidade entre os homens. Muito obrigado, professor Eudécio. Professor,
professor Aristides, né, professor do Seminário Diocesano Nossa Senhora Rosário de Filosofia e cientista da religião, né, explanou muito bem para nós nessa primeira live, fez a abertura para nós da Semana Filosófica, primeira Semana Filosófica, fazendo, então, uma bela explanação sobre Epicuro de Samos. Queremos agradecer a todos que estão participando, professor José Aristides. Nós temos agora 29 pessoas online, mas nós tivemos 37 pessoas. E você pode aí, né, desejar um abraço e boas-vindas ao nosso amigo Vinícius, Luiz, Romildo, Ana Maria, Cleus Assis, Tainara, Nilda, Andreísa Feliciano, Felipe Carlos, Marli Faria, Romildo, nosso amigo professor Elton John, Beto Costa, que é o professor de música aqui próximo da cidade de Inhapim, que é de Ubaporanga. Esses são os que aparecem aqui, como que entraram, né, visualizaram, mas com certeza outros também. Nós temos um chat, professor José. Primeiro, o professor Vinícius, ele diz, né, a questão sobre o seguinte: o homem filosofa com o corpo e a mente. Essa filosofia que registra a questão dualista reconhece a união hipostática. O homem filosofa com o biológico e o gnosiológico. E aí ele parabeniza você pela fantástica abordagem, né, que você acabou de fazer, nobre professor José Aristides. Depois, ataraxia em Epicuro. Veja, comungar dos conceitos prazerosos dentro da liberdade humana. Também o professor Vinícius. E aí vem a pergunta: uma ética social tende à universalidade? Uma ética social, ela precisa estar voltada, ela tem que ser útil, tem que ter uma certa universalidade. Mas não é qualquer ética que dá conta dessa universalidade. Quanto mais a ética ela for abstrata, conceitual, baseada em princípios metafísicos, menos inclusiva ela será. Por isso que eu acredito que uma ética, a tendência de ser mais universal é aquela que parte de princípios básicos, princípios biológicos, como é a ética do corpo, que é uma ética que desenvolvi aqui a partir de Epicuro de Samos, mas tem outros autores que já trabalham essa ética corporal. Joia. Ele diz aqui também que eu acho interessante ele fazer a analogia aqui, como você disse, do cogito ergo sum. Sinto, penso, logo existo. Sim. Comentar um pouco sobre isso, professor? Eu acho muito válido a gente fazer essa reconciliação entre corpo e alma, entre corpo e mente, para que a gente tenha uma filosofia mais terrena, uma filosofia que possa dialogar. Quando a gente está falando de uma filosofia prática, nós estamos falando de uma filosofia que tem a ver com todo mundo, com a corporeidade. E a corporeidade, ela não tem como existir somente a partir de uma metafísica. Tem uma citação do Michel Onfray, se eu localizar rápido aqui, eu quero lê-la, que faz uma crítica justamente sobre essa tendência de transformar tudo em abstrato. É isso que prejudica essa reconciliação que tem que ter entre o sentir e a razão. Michel Onfray diz o seguinte: a compreensão de uma filosofia não pode, pois, levar-se a cabo sobre o modelo estruturalista e formal platônico, como se o texto flutuasse no éter, entre duas águas metafísicas, sem raízes, sem relações com o mundo real e concreto. Isso ele diz na sua obra A Força do Existir. É justamente essa releitura que ele faz
uma análise da reconciliação entre corpo e alma, entre razão e emoções, justamente entendendo que o que faz com que a nossa existência tenha sentido é todo esse conjunto da corporeidade. Sinto, penso, logo existo. Professor José, aí o Felipe Carlos, acredito que ele é seu aluno do seminário, ele vai dizer assim, que ainda não, né? Não. Tá. Então, ele vai dizer que Epicuro coloca os sentimentos de prazer e dor. As sensações do prazer e da dor são objetivas pelas mesmas razões que são todas as sensações. Em seguida, ele vai dizer que Epicuro tem de critério para distinguir o verdadeiro do falso, o ser do não ser, como todas as outras sensações. Constitui o critério axiológico para distinguir o bem do mal, constituindo assim o critério de escolha ou da não escolha, ou seja, a regra do nosso agir. Sim, Epicuro de Samos, ele é herdeiro da tradição atomista de Demócrito. Então, ele, no ponto de vista epistemológico, ou seja, da teoria do conhecimento, ele entende que o conhecimento ele acontece a partir das sensações, da experimentação. Então, ele tem uma teoria do conhecimento totalmente empirista, baseado no conceito de atomismo e da valorização da ciência. Então, não teria como não haver esse vínculo estreito entre a epistemologia de Epicuro e a ética de Epicuro. Tudo é baseado a partir das sensações. Elas passam a ser critérios das nossas escolhas. Mas isso, aí não está ausente a razão, não. Porque a razão também é corporeidade. Ela não está fora do corpo. Ela é corporeidade. Então, ela age junto com as emoções nas nossas escolhas. Ela não está fora disso. Joia. Agradecer a participação aqui também do Kaique Alves Rocha, Zé Nolasco e Salomão Rafael. Ele coloca aqui para nós que Gadamer disse que o homem que diz penso, logo existo, é porque nunca sentiu uma dor de dentro. Salomão, com né? Só porque isso é o Salomão. É a dor que anuncia a nossa existência e não o pensamento. Realmente. Tem vários aqui agradecimentos, Aristides, né, do próprio Beto Costa dizendo excelente iniciativa, da minha irmã Nilda Silva, né, desejando uma boa noite para todos nós, Maria Isabel dizendo que, passando rapidinho só para prestigiar essa iniciativa, desejo sucesso aos senhores professores nessa tentativa de fazer pensar ou repensar o momento. Isso. Mas alguém quiser fazer alguma pergunta direcionada ao professor José Aristides em relação ao tema que ele abordou com muita presteza, por sinal, seria interessante. Tainara Oliveira, Eldécio aqui, sou Jânio, gostando muito da abordagem e vou me envolver para divulgar mais essa vida, pois merece respeito. Algo gastido, projeto muito transformador. Interessante, Jânio, um abraço para você. Professor, o que você acha? As opiniões, elas podem ser equivocadas quando elas são confirmadas pelas sensações, a partir dessa brilhante exposição de Epicuro de Samos? Epicuro tem uma confiança muito grande nas sensações. As sensações são o princípio do conhecimento. E o que vai acontecer é o seguinte, as sensações, elas são nosso mecanismo mais imediato de conhecimento do ambiente. De alguma forma, eu me identifico muito com os empiristas por causa disso, porque é a nossa experiência imediata. Porque como é que eu descubro que um fogo queima? Não é raciocinando sobre a possibilidade do fogo queimar, é colocando a mão no fogo e queimando. É claro que tem algumas ciências formais, como a matemática, a lógica, esses princípios estruturantes universais, nós colocamos muito no campo da racionalidade.
Mas, de qualquer forma, isso sem uma conexão direta com as sensações não fará sentido, porque o ser humano desenvolve todo esse conhecimento, essas categorias abstratas em relação ao mundo material, e não de maneira totalmente deslocada de um mundo material. Sim, as sensações, a opinião baseada na sensação, ela, por simplesmente uma opinião simplista, não gera conhecimento. Mas quando essa sensação passa pelo processo de elaboração, que é o processo que é complementar, que é o processo racional, você chega ao resultado do conhecimento. Então, há uma íntima parceria aí entre as sensações e a razão. Então, todo o processo cognitivo é uma unidade, não é uma distinção como a ruptura, ora racionalismo, ora empirismo. O próprio empirismo, ele também valoriza a razão. Ele só não faz ela ponto de partida e nem distinta, como se fosse um mecanismo distinto do corpo humano. Não, ele é um mecanismo da mente humana, que está com o poder de... está em sintonia, em comunhão com todas as sensações. Sim, se a opinião parte de sensações confiáveis, produz, sim, conhecimento. Joia. Você, na semana passada, quando eu falava sobre Epicuro e Samos, falou mais brevemente sobre aquela relação entre algumas ideias dele, não ter sido abordada na totalidade da religião. Você poderia ampliar mais um pouco para nós essa reflexão? Sim. O Epicuro, voltemos um tempo, no começo lá do cristianismo, a partir do século II, quando algumas classes sociais que eram letradas e tinham alguns autores que se tornaram importantes no cristianismo do início, eles se converteram ao cristianismo e eram pessoas que tinham estudado filosofia, começa um processo de adotar uma teoria moral que fosse relevante para o cristianismo e não entrasse em contradição com o princípio dogmático do cristianismo. Essa recepção imediata que aconteceu foi do estoicismo. Nós teremos Clemente de Alexandria, um grande autor cristão do século II, ele é um estoico cristão, ele recebe o estoicismo dentro do cristianismo. Mas, ao contrário, a recepção do epicurismo não foi uma recepção positiva. Nós temos, parece-me, que só um autor do século IV, dentro de todos os autores cristãos, dos pais da igreja, o único autor que tem uma recepção positiva de Epicuro. Qual que é a preocupação da resistência? É a valorização do prazer. A valorização do prazer. Então, há uma desconfiança por causa de uma moral sexual muito restritiva, e uma desconfiança do corpo, das emoções, porque o estoicismo, ele é como se a gente fosse Cícero, que tinha uma certa afeição pelo estoicismo, ele critica um ponto muito forte do estoicismo, é que o estoico ele considerava que seria possível existir um sábio que seria totalmente perfeito. Cícero vai dizer que isso é impossível, porque não existe a possibilidade da razão, mesmo que ela tente controlar todas as emoções e instintos, isso não é possível ser feito, porque isso seria uma violência contra o corpo. Nessa direção, o cristianismo foi muito avesso a todas as formas de epicurismo. E, além disso, do problema da valorização do prazer, existe também porque Epicuro é um dos primeiros a fazer uma crítica à religião. Então, porque ele era atomista, materialista, alguns autores cristãos, e isso acabou prevalecendo toda a história, desconfiavam dele como se ele fosse ateu e como se ele fosse contrário à religião. Mas se você ler na carta a Meneceu, o que
Epicuro fala não é que os deuses não existem, claro que está num contexto politeísta. Ele diz que a imagem que temos dos deuses é uma opinião falsa. Por quê? Os gregos antigos tinham muito medo dos deuses, da vingança dos deuses. Ele dizia que isso aí é uma forma de você ameaçar a sua felicidade, viver em função do além, do medo de ser castigado pela providência divina. Então, a crítica que ele vai fazer é a religião como fonte de medo, a religião como contrária à ciência, que a religião não pode ser um estorvo à ciência, ela pode ser uma parceira, né? Pode ter uma inter-relação, uma cooperação. Então, essa crítica forte de Epicuro à religião fez com que, durante o cristianismo, houvesse uma rejeição. Então, o Epicuro é recuperado somente agora na Idade Contemporânea. Numa obra o Cristianismo Hedonista, é uma obra de Michel Onfray, que ele tenta recuperar formas populares de viver o cristianismo epicurista. Ele cita, por exemplo, na Idade Média, o carnaval, essas expressões populares, que era uma sociedade totalmente cristã, mas que deixava as emoções extravasar, dava espaço para dança, né, para diversão, tudo isso aí. Então, resumindo, esse é o desafio. O Epicuro teve essa rejeição por causa de mal entendido por parte de alguns autores cristãos que rejeitavam essa dimensão da corporeidade e, principalmente, não aceitavam a sua crítica à religião, como se fosse ateísmo. É o que nós, filósofos, fazemos. Nós criticamos a religião nos seus pontos falhos, mas para ser filósofo, não se ser necessariamente ateu. Pode ser filósofo ateu, mas pode ser filósofo cristão, filósofo de qualquer tipo, de qualquer religião, qualquer crença. Sim, e essa crítica que Epicuro faz, que você lembrou, ela é muito interessante hoje, nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas identificam essa pandemia como um possível castigo de Deus. Então, eu acredito que essa visão sobre Epicuro, sobre nessa relação entre pandemia, castigo de Deus, avanço da ciência, ela é muito eficaz hoje para nós, não é verdade? Sim, sim, com certeza. Porque se a gente se liberta dessas opiniões na linguagem de Epicuro, essas opiniões falsas, a gente tem muito mais condição de enfrentar momentos difíceis, como a pandemia. Porque todas essas crendices, essas representações negativas que criamos, teorias de conspiração, essa escatologia como se fosse coisa dos fins dos tempos, que o mundo está acabando, porque pandemias existiram várias na história, nós estamos vivendo uma de um modo muito peculiar, mas sempre houve tudo isso. Só que se a gente dissociar isso de falsas opiniões, como Epicuro dizia, fica mais fácil para a gente enfrentar o problema como ele é, e não enfrentar o problema, mas o excesso de considerações que a gente coloca em torno dele, a imagem distorcida que a gente faz dele. Dentre as considerações que o Epicuro faz, dos medos que devemos evitar, lá na Carta a Meneceu, eu utilizei nessa apresentação 2 textos de Epicuro, a Carta a Meneceu e as Máximas Capitais. Lá na Carta a Meneceu, ele diz o seguinte, que existem vários medos que nos impedem de ser felizes. Dois medos, que ele separa dois, é o medo do além, a preocupação com a morte, e a outra, a preocupação com o castigo da divindade. Então, se você achar que tudo que você faz é castigo da divindade, você deixa de ter responsabilidade pelas suas escolhas. Ele traz tudo isso para a realidade corporal, ou seja, o ser humano ele precisa saber distinguir os desejos, as representações que sejam corretas, para que ele não viva criando medos imaginários. E isso que aconteceu durante esse tempo de pandemia. Ou seja, o excesso de explicação atrapalhou cuidar e resolver aquilo que deveria ser essencial. Principalmente voltando a outra coisa lá, a outra orientação e rejeição do Epicuro.
a política, principalmente isso. As pessoas politizaram demais a pandemia, e isso aí fez com que as medidas necessárias, as pessoas se dividiram quando elas precisavam estar unidas para enfrentar o inimigo comum. Então, as representações, os medos, são contrárias e dificultam a resolução dos problemas. Olha, professor José Aristides, você tem uma tarefa segundo o Zé Nolasco. Segundo ele, você precisa, em breve, fazer um paralelo entre epicurismo e estoicismo. A Simone, de Ubaporanga, ela vem com a pergunta que norteia toda essa semana nossa. Qual é a contribuição da filosofia para esse tempo de pandemia? Um abraço, Simone, Becos, seus filhos. Olha, só um momento aqui que eu estou resolvendo o problema da bateria, senão nós vamos sair do ar. Certo, beleza. Enquanto isso, a gente agradece a participação de cada um de vocês, né? O professor Salomão também, olha. Segundo ele, que Nietzsche tem um valor primordial, sua filosofia, o valor vital. Este tem primazia para valores morais e arriscados, até dizer os mesmos valores éticos. Nesse sentido, a posição de Nietzsche encontra-se acolhida no Epicuro e vice-versa? Então, estou com um problema aqui de retorno de áudio, professor. Alguma coisa deve estar ligada. Isso, eu acho que... Assim. Vou, então, começar pela pergunta da Simone Souza. Muito obrigado pela pergunta. Qual a contribuição da filosofia para esse tempo de pandemia? A contribuição é justamente esta que já comecei a falar. Primeira coisa, é você entender, isso aí os estoicos também nos ajudam muito nisso, por isso que é importante trazer as filosofias helenistas para o nosso tempo, principalmente as duas que mais influenciaram a história ocidental, né? O epicurismo, numa marginalidade, mas também influenciou, mas principalmente o estoicismo, porque esses mestres antigos ensinavam o seguinte: a felicidade depende muito da forma como nós representamos mentalmente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, duas coisas que são inimigas durante esse tempo de pandemia. Uma é a imprudência, é você minimizar os acontecimentos, achar que não é grave, não tem problema, acontece só para que é de tal ou tal modo, ou faz isso, aquilo, como se houvesse essa distinção. Então, esse aí é a imprudência, é como você minimiza o problema. O outro lado é como você maximiza o problema. O problema é maior, você coloca ele como maior do que ele é. Isso faz com que as pessoas entrem em pânico. E quando a pessoa entra em pânico, ela paralisa e não reage à altura ou à medida que é necessária a situação em que está incluído. Então, o que a filosofia ela pode nos ajudar em tempo de pandemia? Reflexão sobre como nós conciliamos a razão e as emoções, como nós conhecemos, lidamos com o problema da verdade, porque além da ética, uma das áreas de pesquisa minha na filosofia é a epistemologia, em modo geral, mas principalmente a epistemologia social. É uma das coisas que você deve considerar que a verdade ela depende de critério de avaliação. E essa habilidade que nós precisamos adquirir nesses tempos de redes sociais de pandemia. Não é toda informação que chega até nós que é uma informação que seja verdadeira, seja segura. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O critério da verdade, ele não é simplesmente afetivo, é porque me agrada, convém, é verdade. Não, eu preciso de critério de avaliação. Então, aí diz respeito às informações médicas, às fake news, tudo isso é preciso de um critério de avaliação. Isso é muito importante para tempos de crise. É o problema da verdade e o problema da representação das coisas. E o controle das emoções. Então, isso é mais epicurismo, mais estoicismo do epicurismo. O epicurismo vai falar da prudência. A prudência ela é necessária porque ela é uma antecipação que a gente faz de um prejuízo, de um risco futuro. Por exemplo,
você precisa, Epicuro tem um princípio do cálculo, o cálculo que avalia entre benefícios e danos. O fato de usar máscara, muita gente acha que incomoda muito, asfixia, atrapalha respirar. Mas se você avaliar qual que você quer sentir, apenas o incômodo da máscara ou a asfixia de um agravamento de um problema respiratório devido à Covid. A prudência que Epicuro vai dizer, ela avalia esses danos e benefícios. Então, quando você pesa, você percebe que o pequeno incômodo da máscara é incomparável ao incômodo da dificuldade de respirar de uma pessoa numa situação grave de Covid. Então, a prudência é Epicuro, isso nos ajuda, é filosofia. No estoicismo é a representação das coisas, como eu disse, não torne as pessoas, nem as coisas, nem maiores do que elas são, nem menores do que elas são. Se você torna a pandemia menor do que ela é, você age imprudentemente e começa a contribuir para ela aumentar. Então você não toma os cuidados necessários. Se você age achando que ela é maior do que ela é, você afeta, você se estressa, entra em pânico, afeta a sua saúde mental, emocional. Aí, aqui, o cuidado que você deveria ter, para uma coisa vai ser duas. Você vai ter que se defender do vírus e defender também do enfraquecimento do seu sistema imunológico, de todo o seu estado emocional. Então, a filosofia tem a ver, sim, e nos ajuda muito em tempo de pandemia, principalmente trazendo essas reflexões éticas desses filósofos antigos. Sobre o nosso colega aí, Salomão, muito obrigado, Salomão, pela pergunta. Nietzsche tem como valor primordial a filosofia o valor vital. Este tem primazia aos valores morais e arrisco até dizer mesmo os valores éticos. Nesse sentido, pergunto, a posição de Nietzsche encontra acolhida em Epicuro e vice-versa? Na verdade, há uma possibilidade de uma leitura associada entre Nietzsche e Epicuro. Eu utilizei nesta apresentação de hoje, sobre a ética do corpo. Mas há uma diferença aqui. O que Nietzsche quer fazer é uma transvaloração de todos os valores, quer reconstruir a ética, ultrapassando toda a dimensão dos valores, como o homem passa a ser o centro da medida de seus valores. Mas agora Epicuro não, ele pega a dimensão corporal do ser humano para poder propor uma ética. O que pode haver em sintonia entre os dois? A crítica e o abandono da razão como um princípio que delimita toda a ética. A razão ela vai ter seu papel na ética, sim, principalmente no discurso sobre a ética, no controle dos instintos, das emoções, etc. Tal. Mas os princípios essenciais para fundamentar uma ética, eles têm que ser corporais, vitais, assim como Nietzsche, assim como o Epicuro. Nesse ponto eles se encontram, mas na proposição de um tipo de ética eles estão em caminhos um pouquinho diferentes. Assim eu avalio. Talvez um pouco divergente, né? E se encontrando numa ideia um pouco maior. Sim, a professora Simone Souza, ela agradece aí pelo seu comentário, Aristides. Ela é nossa amiga de Guaporanga, esposa do professor Beto Costa, da escola de música. Muito obrigado, Simone. Todos aí. Obrigado. Um abraço para vocês aí. Pessoal, obrigado. Se não tiver mais aqui alguma pergunta, eu acho que a gente poderia passar com as considerações finais. Sim, eu acredito, e eu até peço desculpa, porque nós compartilhamos esta live em várias páginas. Pode ser que outras pessoas compartilharam e nós não estamos visualizando algumas perguntas, comentários, mas a gente agradece todo mundo e depois, oportunamente, a gente pode olhar esses comentários e arrumar uma forma de responder, ou respondo no chat mesmo, comentário Isso, no Facebook. inclusive o nosso amigo Luiz está compartilhando na página dele, possivelmente deve ter algumas questões lá de pergunta, né? A própria filosofia odierna, o professor Vinícius, outros, né, que estão compartilhando. A gente agradece e pede desculpa de não estar podendo fazendo toda a assistência, mas acredito que o professor José Aristides, depois chamado no off, ele responderá tranquilamente cada um. Então,
A gente agradece por vocês acompanharem esta abertura da Semana Online de Filosofia. Vai acontecer todos os dias, às 19 horas, até sábado, dia 27. Amanhã, nós temos mais uma conferência às 19 horas, partindo desta página, Filosofia Odierna. Peço que vocês compartilhem, convidem outras pessoas, vamos fazer com que durante a semana aumente a nossa audiência aqui. Esse trabalho é para vocês, de popularizar a filosofia e mostrar que ela é algo prático. E amanhã nós temos mais uma conferência. Você pode adiantar alguma coisa aí, fazer um convite? Isso, então. Amanhã nós conversaremos um pouco sobre a angústia a partir do filósofo Heidegger. E dentro de um contexto dessa aplicabilidade, porque a filosofia, como você muito disse, professor José Aristides, ela é prática, ela está na nossa vida. E nesse tempo de pandemia, nada melhor do que refletir à luz de cada filósofo, de cada pensador, sobre o que ele, então, imagina ou pensa sobre as realidades humanas. Não precisa ser um filósofo acadêmico ou entender algumas ideias que são muito próprias da filosofia para a gente entender que ela é fundamental para a nossa existência. Sim, então, sim. amanhã nós faremos isso aí, nós vamos mergulhar um pouco no universo do existencialismo. Então, amanhã, às 19 horas, todos estão convidados. O professor Eudécio será o conferencista, trabalhando a existência autêntica em Heidegger e o problema da angústia. E nós teremos a mediação do professor Vinícius Melo. É isso, né? Se não me engano. Isso. É o professor Vinícius. Então, vocês fiquem atentos, porque a gente já coloca na página Filosofia Odierna, a gente vai colocar já uma miniatura do vídeo. Você vai clicar embaixo, vai estar escrito, me lembrar, né? O lembrete para poder, quando entrar online, se você clicar naquele lembrete, você será avisado no Facebook na hora que nós entrarmos. Então, eu agradeço muito a todo mundo que participou, que comentou. Muito obrigado mesmo. Ajudem a gente a continuar esta semana sendo proveitosa para todo mundo. O professor Beto, professor de música que eu acabei de citar, esposo da Simone, ele acaba de nos agradecer, dizendo que o tema foi muito esclarecedor e que nós começamos bem demais. Opa! Um abraço, professor Beto. Marli, muito obrigado, Andreísa. Enfim, todos que participaram dessa live com a gente. A gente pede desculpa de algum retorno e de alguma coisa que a gente está aprendendo agora também nesse universo mais tecnológico, né, professor? Sim, com certeza. Mas durante a semana vai melhorando a partir das experiências e com a valorização de vocês a gente vai também sentindo mais motivado, né, a melhorar as possíveis falhas. Isso, então, meu muito obrigado, um abraço a todos. Então, tchau, muito obrigado, até amanhã.